Eu não sabia, não tinha a menor ideia do que me esperava naquele lugar, ou do crime que eu cometeria sem sequer encostar num fio de cabelo de alguém. Cheguei em Barra Seca, interior de Minas. Com a mudança apertada na caçamba, a casa era simples, mas o ar pesado. Eu só queria paz. No dia seguinte, vi Dona Lúcia, cabelos brancos, olhos firmes, cuidando do jardim. Ela era impecável. Quis ser cordial, fui até o portão dela. Sorri, um sorriso largo de cidade grande. Olá, Dona Lúcia. Eu disse, sou o Pedro, seu novo vizinho. Estendi a mão por cima do muro baixo, um gesto de amizade. Ela congelou seu sorriso, antes o suave, sumiu como fumaça. Os olhos, fixos nos meus, não mostravam pavor, não era medo, era nojo puro. Frio, cortante, ela recuou um passo, a mão que regava as plantas tremia, não disse uma palavra, apenas virou as costas e foi para dentro, sem olhar para trás. Eu fiquei ali, a mão estendida no vazio. O que eu fiz, eu só queria ser educado, fazer amizade, mas aquilo não era uma simples rejeição, era uma sentença. Começou ali, dias depois. Os olhares tortos na padaria, os sussurros quando eu passava na rua, o seu Zé, dono do armazém, fechava a porta mais rápido, as pessoas desviavam o olhar. Eu era um fantasma, ou pior, um monstro. Meus gestos, tão comuns para mim, eram veneno ali em minha presença, uma ofensa. Eu era um intruso, um criminoso social. Eu precisava saber o porquê antes que fosse tarde demais. Antes que essa cidade me engolisse de vez, a rejeição de Barra Seca era um muro invisível. Eu senti o peso dos olhares. A hostilidade muda em cada esquina depois do fiasco com Dona Lúcia. Eu sabia algo estava errado. Não era comigo, era com a cidade. Comecei a observar, a farejar pistas como um detetive sem distintivo, mas com a própria vida em jogo. A primeira coisa que notei foi o silêncio depois das 10 da noite. A cidade morria. Uma noite, precisei falar com o vizinho, o seu Jorge, sobre um vazamento. Toquei a campainha 1, 2, 3 vezes e, embora a luz da sala acendesse, a porta não abriu. No dia seguinte, seu Jorge passou por mim na rua, sem sequer um bom dia. Aquele olhar era o mesmo de Dona Lúcia. Eu tinha cometido outra gafe. A campainha depois das 10 era tabu, uma ofensa silenciosa. Tentei compensar, pensando em visitar a Dona Aurora, que vendia pães de queijo incríveis. Cheguei sem avisar, com um sorriso, mas ela abriu a porta e não me convidou a entrar. Ficando na soleira, a conversa foi curta. Tensa, ela me olhava como se eu fosse um vendedor de enciclopédias. Ou pior, senti de novo o erro, a invasão em Barra Seca. Você não chegava na casa de alguém sem um aviso prévio. Era como invadir um território sagrado. Eu estava pisando em ovos. Mas parecia que cada passo era em falso. A cada tentativa de me integrar, eu só cavava mais fundo meu próprio buraco. O que aconteceu a seguir foi tão estranho, tão desesperador. Eu vi os moradores se afastando, cochichando quando eu passava. Era uma caça às bruxas, e eu era a bruxa. Eu tentava aprender. Juro, observava, imitava, mas as regras eram invisíveis. Sussurradas, sentidas, não escritas, e cada erro me afastava mais, me marcava mais. A comunidade de Barra Seca era um corpo, e eu, um vírus, um corpo que me rejeitava com todas as suas forças. Eu estava à beira da expulsão de Barra Seca. Cada gafe, cada erro, me afastava mais da comunidade. Eu era vista como um vírus. Alguém que simplesmente não compreendia as regras tácitas da cidade. Eu precisava encontrar uma solução para me integrar, caso contrário, estaria condenada a viver como uma estranha num lugar que, ironicamente, eu começava a amar. Comecei a investigar mais a fundo, a perguntar às pessoas sobre aquelas regras que eu não conhecia. Foi então que ouvi uma pergunta que mudou tudo. Que os estrangeiros sempre erram aqui e nunca havia pensado nisso antes. Sempre me concentrei em não cometer erros, em seguir as regras que eu sabia, mas jamais me ocorreu perguntar sobre as regras que eu não sabia. Comecei a perguntar a todos que conhecia o que os estrangeiros sempre erram aqui. As respostas, devo dizer, foram surpreendentes.
Alguns falavam da falta de respeito pelas tradições locais, outros, da incapacidade de entender a cultura da cidade. Comecei a entender que eu não era a única a desconhecer as regras tácitas da cidade. Senti-me um pouco melhor, sabendo que não era a única a desconhecer aquilo. Mas a necessidade de uma solução para me integrar ainda era urgente. Essa pergunta, o que os estrangeiros sempre erram aqui, era a chave, ela abria um caminho. Uma nova perspectiva para entender e talvez finalmente me conectar à Barra Seca. Eu finalmente entendi o que os moradores de Barra Seca queriam de mim. Perguntar o que os estrangeiros sempre erram aqui se tornou meu mantra. Cada resposta me aproximava mais da comunidade. Aprendi a não tocar a campainha após as 22. A sempre levar um presente para as reuniões e a nunca chegar em casa de alguém sem avisar, com essas regras tácitas em mente. Comecei a me sentir parte da comunidade. As pessoas passaram a me sorrir, a me cumprimentar e até a me convidar para as festas locais. Estava finalmente integrado. Mas sabia que não era o único a ter passado por isso, então decidi compartilhar minha experiência com os outros. Criei um grupo no WhatsApp para compartilhar as regras tácitas da cidade. Ajudando os novos moradores a se integrar, a resposta foi incrível. As pessoas começaram a se ajudar mutuamente, a compartilhar suas experiências e a se conectar. Eu havia encontrado uma solução para o problema que me havia levado à beira da expulsão. O que aconteceu a seguir foi tão incrível. Recebi uma mensagem do prefeito da cidade. Agradecendo-me por meu esforço em unir a comunidade, ele me convidou para uma reunião, a fim de discutir como expandir o projeto e ajudar mais pessoas. Estava emocionado, havia encontrado uma maneira de fazer a diferença na cidade que me havia acolhido, e agora eu quero saber. E você, o que faria em meu lugar? Teria perguntado que os estrangeiros sempre erram aqui, ou teria encontrado outra maneira de se integrar se esta história ressoou com você. Talvez queira explorar outras narrativas como essa. Compartilhamos relatos diariamente, por vezes, até mais de um. E claro, seu feedback é sempre bem-vindo. Adoraríamos saber o que pensa.